Olá, seja bem-vindo ao Check-up, o espaço semanal de debate do S+. A passagem das 40 para as 35 horas semanais de trabalho no setor da saúde pode mergulhar o Serviço Nacional de Saúde no caos. A situação começa a ser preocupante em bastantes unidades hospitalares de todo o país e prevê-se que pior com a chegada das férias de verão e também a greve às horas extra que está a decorrer por tempo indeterminado por parte de enfermeiros, técnicos e pessoal auxiliar. Segundo os responsáveis do Ministério da Saúde, as situações reportadas são apenas pontuais e estamos a assistir a um empolamento da questão. Para tentar esclarecer esta contradição, são hoje nossos convidados no Check-up, Ângela Guerra, deputada do PSD e membro da Comissão de Saúde, e António Salles, deputado do PS e coordenador do partido nesta mesma comissão. Eu começo então por si, doutora Ângela Guerra. O presidente do seu partido considerou uma irresponsabilidade total a passagem às 35 horas na saúde. Perante o cenário e as intervenções a que assistimos nos últimos dias, foi mesmo uma medida responsável ou há aqui um alarmismo, como defende o Ministro da Saúde? Muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido. Naturalmente concordo com as declarações que o presidente do meu partido, o Dr. Rui Rio, fez nestes últimos dias e tem vindo a fazer, aliás, é um alerta que o grupo parlamentar do PSD e o PSD têm vindo a fazer desde que esta medida foi anunciada há cerca de 2 anos. E, portanto, quando nós precisamente chamámos a atenção do Sr. Ministro por diversas vezes na Comissão de Saúde e em todos os fóruns em que tivemos essa oportunidade de o fazer, de que quando chegasse o dia 1 de julho e esta medida entrasse na efetividade do dia-a-dia de todos os hospitais e centros de saúde do país, que naturalmente isto iria acontecer. Portanto, não consideramos que haja alarmismo nenhum. Aquilo que a realidade do país inteiro nos demonstra nestes últimos dias é precisamente aquilo que acabou de dizer, é que esta medida veio transtornar em muito a vida dos portugueses, dos utentes do SNS e naturalmente causar muito transtorno a todos os profissionais que são afetados por esta alteração do horário de trabalho. Gostava, em primeiro lugar, de fazer uma referência que para nós é perentória, é que o PSD não é contra a redução do horário de trabalho para as 35 horas, porque consideramos que os profissionais de saúde estavam muito cansados, muito desgastados e, portanto, faziam muitas horas de trabalho e achamos naturalmente que as 35 horas são de absoluta justiça, é uma medida de absoluta justiça para os trabalhadores. Agora, aquilo que nós tínhamos a certeza é que esta medida, esta alteração, esta redução do horário de trabalho para muitos trabalhadores do SNS iria causar transtorno nos serviços e, portanto, isto tinha que ser acautelado de outra maneira e tinha que ter sido preparado a seu tempo pelo Sr. Ministro, o que lhe fomos dando nota nas sucessivas audições que fomos fazendo ao longo destes tempos na Assembleia da República e, portanto, também lhe fizemos chegar muitas notas, muitas perguntas, o grupo parlamentar do PSD sempre teve isso em mente e, portanto, foi um aviso que fomos sempre fazendo porque sabemos como é que funcionam os hospitais, sabemos como é que funciona o nosso SNS e, de repente, reduzir 5 horas a cada trabalhador por semana, sabíamos naturalmente que iria causar estas dificuldades que agora vemos pelo país inteiro estarem a acontecer. Eu sou eleita pelo Distrito da Guarda, a ULS da Guarda é um dos sítios onde esta medida veio afetar e em muito os serviços e, naturalmente, em face dos constrangimentos, foi a própria administração hospitalar que veio dizer que era consequência direta da redução do horário de trabalho, também tinham que reduzir camas e alterar o funcionamento de alguns serviços para garantir a efetividade da prestação de cuidados de saúde a todos os utentes. Dr. António Salles, coloco-lhe a mesma questão. Há aqui alarmismo ou este processo está a decorrer de uma forma normal? Muito obrigado também pelo convite que nos foi formulado. Eu penso que há alarmismo e, para além de alarmismo, há alguma irresponsabilidade por parte do PSD em minar a confiança não só de profissionais como dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma situação que, a nosso ver, nos parece muito grave. Há, de facto, aqui uma tentativa por parte do PSD, ao criar este alarmismo, de que quer profissionais, quer utentes que normalmente utilizam diariamente o Serviço Nacional de Saúde, fiquem com a sua confiança no serviço minada. E a nossa visão do problema não é nada esta.
Como sabe, desde dezembro de 2015, o Governo reconverteu o capital humano. Temos hoje cerca de mais 8.500 profissionais do que tínhamos em dezembro de 2015, isto depois de um corte entre 2011 e 2015 de cerca de 7.900 profissionais. E por isso, hoje, esta reconversão do capital humano induz de que, de facto, não só os portugueses podem ter mais confiança no Serviço Nacional de Saúde, como há também uma revitalização e uma aposta forte no Serviço Público de Saúde. E essa confiança por parte dos utentes perante o que se tem vivido ou o que tem chegado ao conhecimento de todos nos últimos dias, essa confiança fica comprometida? Eu creio que não, porque os portugueses vêm, ouvem, sentem, precisam dos hospitais, estão lá, as respostas estão a ser dadas. O que para mim é muito grave é, de facto, haver partidos políticos, nomeadamente o PSD, a criar estas ondas de alarmismo. Repare que dizia-lhe eu que o Governo e o Partido Socialista, que o sustenta, do ponto de vista político, acredita muito nesta revitalização dos serviços públicos. É para nós muito importante que se revitalizem os serviços públicos. Porquê? Porque isso dá garantias de melhores condições de trabalho para os profissionais e também de melhores condições de acesso para os utentes. Repare que, em relação a dezembro de 2015, nós temos hoje cerca de mais 30 milhões de consultas nos cuidados primários de saúde. Cerca de 12 milhões de consultas nos cuidados hospitalares. Cerca de 684 mil intervenções por ano. A ambulatorização, a cirurgia de ambulatório, cresceu para 63,2%. Os episódios de urgência são cerca de 6 milhões. 895 transplantes. Nunca em Portugal se fez tanto transplante. E, portanto, as condições de acesso são hoje muito diferentes daquelas que eram em 2015. Isto, só por si, transmite confiança e pode transmitir confiança aos portugueses. Mas foi antes desta redução no número de horas? Sim. Deixe-me dizer-lhe que esta redução das 35 horas já estava no programa de governo. E, portanto, nós tínhamos que implementar numa relação de confiança com o nosso eleitorado, era imperativo que o fizéssemos. E esta implementação das 35 horas já está a ser preparada desde 2015, desde que tomámos posse como Governo, ao longo destes 2 anos e meio, e daí também a recuperação de cerca dos tais 8.500 profissionais, sendo que também, como é sabido, até setembro vamos ter mais 2.000 profissionais, em setembro far-se-á uma avaliação e poderá haver mais 1.400 profissionais, de acordo com as necessidades. Ou seja, até setembro teremos cerca de mais 10.000 profissionais, eu repito, mais 10.000 profissionais do que tínhamos em dezembro de 2015. E, portanto, é ao longo destes 2 anos e meio, temos vindo a preparar de uma forma faseada e atempada, claro que às vezes com problemas e surgindo problemas pontuais neste ou naquele hospital, como pode sempre surgir, dado que os serviços de saúde, quem trabalha nos serviços de saúde sabe que os serviços são suscetíveis a essas situações pontuais, mas dizia-lhe eu que temos vindo a preparar de uma forma faseada e atempada ao longo destes 2 anos e meio esta passagem para as 35 horas. Só entre janeiro e maio de 2018 foram injetados no sistema, permita-me a expressão, injetados no sistema cerca de 1.600 novos profissionais de saúde, mais os 2.000 que agora estão preparados. E repare que esta análise e esta avaliação vai ser feita, a necessidade desta avaliação vai ser feita instituição a instituição, caso a caso. E vai ser feita de acordo com critérios. Mas o Ministério das Finanças já deu a luz verde para a contratação dos novos profissionais? Sim. Já foi dada essa autorização? Esta contratação dos 2.000 profissionais, como é sabido, já está dada. É o Ministério da Saúde que cria as prioridades, o Ministério das Finanças desbloqueou esta prioridade e agora será instituição a instituição que terá que fazer o respectivo recrutamento das classes profissionais. Também é importante que lhe diga que os médicos não estão incluídos nesta questão das 35 horas. É uma mensagem que às vezes também por algum alarmismo, enfim, se tenta passar, mas os médicos não estão abrangidos por esta questão da passagem das 40 horas para as 35 horas. Os outros profissionais de saúde, sim, que alargámos agora, como é sabido, aos contratos individuais de trabalho, aos CITs, mais comumente designados por CITs. E, por conseguinte, dizia-lhe eu também
que este recrutamento feito instituição em instituição é feito de acordo com critérios muito rígidos, não é feito ao acaso, não é fruto de decisões aleatórias, não, é feito com critérios muito rígidos, que têm a ver com doentes padrão, têm a ver com médias de grupo, têm a ver com perfil assistencial, têm a ver com produção assistencial de cada instituição e, portanto, está a ser feita de uma forma muito, muito rigorosa. Se me pergunta assim, tudo vai correr bem a 100%, é natural que pontualmente neste ou naquele hospital, neste ou naquele centro de saúde, possa haver algum caso. Agora, o que é importante é que todos nós, não haja aproveitamento nem político, nem dos partidos políticos, para sinalizar casos que às vezes correm muito menos bem, tentando generalizar e tentando minar esta confiança dos utentes e dos portugueses, na generalidade. Doutora Ângela Guerra, confirma estas indicações? Já estão mais profissionais a caminho, já à luz verde do Ministério das Finanças? Tudo vai correr sobre rodas? Ora bem, o Sr. Ministro da Saúde anunciou efetivamente esta contratação de mais 2.000 funcionários, mais 2.000 profissionais para a área da saúde, que não sabemos especificamente se são enfermeiros, são outros prestadores de cuidados de saúde. O que sabemos, não sabemos, o que o meu colega acabou de afirmar, eu não sei se é verdade que o Sr. Ministro das Finanças já desbloqueou a verba. O que eu sei é que vários hospitais daqueles a que o meu colega se refere como tendo sido o PSD a criar alarmismo, encerraram 75 camas, por exemplo, em medicina, cirurgia e pediatria. Não foi anunciado publicamente por parte do Ministro das Finanças? Eu não o ouvi. No Parlamento eu não ouvi o Sr. Ministro das Finanças anunciar isto. Imagino que ele ontem na Comissão de Orçamento possa ter feito alguma referência a isto, em resposta a alguma pergunta de algum colega meu, mas confesso que eu não ouvi, nem li nenhuma notícia do Sr. Ministro das Finanças a anunciar o desbloqueio destas 2.000 contratações. Mas o Sr. Ministro da Saúde, efetivamente, confirmou que assim é. Agora, como lhe dizia, a questão dos problemas e do alarmismo e da irresponsabilidade do PSD, não fomos nós que decidimos, de 2 semanas para cá, encerrar camas. Não foi o PSD que decidiu, em específico, no Centro Hospitalar de São João, no Centro Hospitalar de Gaia Espinho, na Cova da Beira, em Santa Maria, encerrar camas e encerrar até alguns serviços, designadamente, por exemplo, no São João, deixam-se de garantir urgências de cirurgia vascular, na Guarda, a unidade de cuidados intermédios de cardiologia é encerrada. Quer dizer, por todo o alarmismo que o PSD queira causar numa situação destas, ou que tenha vindo a alertar durante algum tempo, e o meu colega sabe que é assim, nós fizemos esta referência durante meses, anos seguidos na Comissão de Saúde, alertando para esta questão, não é por causa do alarmismo ou da responsabilidade de algum partido que seja o meu, seja qualquer outro, que não foi exclusivamente o PSD a fazer estes alertas ao Sr. Ministro da Saúde, que agora se verifica que há menos disponibilidade de prestadores de serviços. E há outra coisa que também sabemos, em face daquilo que foram as últimas declarações do meu colega, é que, pese embora os serviços e alguns centros hospitalares estejam a solicitar, caso a caso, e em específico para este ou aquele serviço, um X número de prestadores de serviços a mais, que entendem que sejam necessários para garantir a prestação de cuidados de saúde às suas populações, o Ministério da Saúde não desbloqueia exatamente o mesmo número que os Conselhos de Administração estão a pedir. Por exemplo, dou-lhe só um exemplo, Gaia Espinho, que tenho aqui à minha frente, foi solicitada a contratação de 188 profissionais, foram autorizados 96, e posso continuar, pelo país todo foi assim. E eu gostava de fazer apenas mais uma referência ainda no que respeita à questão das 35 horas e da redução destes horários de trabalho. O meu colega faz referência a cerca de mais 8.500 profissionais do que há 3 anos. Em primeiro lugar, devo dizer que o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Ministro das Finanças não conseguiram acertar nos números. Ouvimos ambos na Comissão de Saúde e cada um deles diz números completamente diferentes. Sabemos uma coisa, é que destes profissionais que existem a mais ou que o PS e o Governo anunciam como existindo a mais, a verdade é que muitos destes profissionais, designadamente médicos, estão ainda em formação de especialidade. E também sabemos outra coisa, é que muitos dos médicos com mais de 50 anos, neste momento, a assegurar serviços de urgência, se o deixarem de fazer, estas dificuldades vão a crescer ainda mais. E, portanto, destes 8.000 e tal profissionais que foram anunciados, para além disto, nós consideramos que, efetivamente, esta gente, muita desta gente, foi necessária para compensar precisamente a redução do horário de trabalho. Porque a aplicação da regra de um novo profissional por cada 7,
dá naturalmente uma redução de muito tempo de trabalho efetivo para cada profissional. E isto é unânime, não somos nós que o dizemos, resulta, aliás, do relatório de primavera apresentado pela OPSS, que vem dizer exatamente que este aumento não se refletiu proporcionalmente no trabalho, designadamente no de enfermagem, que é essa apreciação que fazem nesta referência que eu aqui estou a ler, que consta da página 79 deste relatório, e vêm dizer precisamente que era já plausível que esta redução do horário de trabalho viesse causar problemas e vêm dizer que, efetivamente, este aumento nominal de profissionais não se traduz na efetividade da prestação de cuidados de saúde acrescidos às pessoas. Pelo contrário, há uma redução desta prestação de cuidados. E mais uma coisa, aqui o meu colega também já fez referência, portanto, a distinção que é feita, ou que estava a ser feita, entre os contratos de trabalho em funções públicas e os contratos individuais de trabalho. Portanto, são trabalhadores, às vezes, no mesmo local de trabalho, no mesmo serviço, a prestar o mesmo tipo de funções, mas contratados por razões que agora aqui não vamos discutir, mas naturalmente porque uns foram ao abrigo das regras da contratação pública e outros para colmatar alguma deficiência no serviço, contratados ao abrigo de regras do contrato individual de trabalho e, portanto, também havia, até outubro de 2017, esta diferenciação ou da aplicação de um horário de trabalho para uns e para outros não, mantinham-se as 40 horas e que era uma coisa que o PSD vinha reivindicando também como sendo uma absoluta injustiça. A senhora Secretária de Estado da Administração Pública, em outubro de 2017, afirmou que neste início do segundo semestre, portanto, a partir do dia 1 de julho, isto iria ser alterado e, portanto, que, segundo o balanço social do Ministério da Saúde, que também iriam aplicar estas regras para a contratação de gente ao abrigo dos contratos individuais de trabalho. Mas, verificando precisamente estes dados destes balanços e destes documentos e relatórios que temos à nossa disposição, sabemos que 40% dos vínculos existentes são precisamente em forma de contrato individual de trabalho. E, portanto, isto traduz numa enorme quantidade de prestadores de serviços, sejam enfermeiros, sejam técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, sejam técnicos superiores de saúde, sejam assistentes operacionais. E ouvimos os sindicatos dizer que não seriam só necessários, por exemplo, só os 2.000 enfermeiros de que se falava, mas entendiam eles já, há uns tempos atrás, quando estas medidas foram anunciadas, que mais outros 3.000 trabalhadores também seriam necessários para compensar, só para compensar a redução dos horários de trabalho. E, portanto, para nós, esta questão é perentória, não consideramos que estamos a ser alarmistas minimamente e muito menos irresponsáveis quando chamamos a atenção, que é essa a nossa obrigação enquanto deputados eleitos pelo nosso país, de acautelar que as pessoas que chegam até nós, quando nós vamos aos nossos círculos eleitorais e nos fazem chegar mensagens de como o meu filho acabou de partir um braço, deu entrada numa urgência, não há lá um ortopedista para o atender, teve que ser evacuado para Viseu. Isto é absolutamente inacreditável. E, portanto, se já havia falta de profissionais em terras do interior do país como a minha, agora muito mais se está a sentir, razão pela qual são os próprios administradores hospitalares, alguns deles indicados neste momento pelo Partido Socialista e, portanto, nem sequer do PSD não são perigosos, radicais, pensadores de forma diferente, que vêm dizer que a única forma que têm de acautelar que não acontece nada de errado às populações que estão a ser cuidadas naqueles serviços é precisamente reduzir camas e assegurar que, transferindo doentes de uns serviços para os outros, que mantêm a qualidade da prestação de serviços aos utentes. Dr. António Salles, aliás, os diversos setores da saúde já admitiram, e falou disso também agora aqui a Sra. Deputada, a necessidade do reforço de 6.000 profissionais para fazer face a esta redução do horário de trabalho. Acha possível chegar a esse número, tendo em conta que o Sr. Ministro da Saúde também já assumiu que é impossível contratar o número desejável de profissionais? Olha, eu acho, com toda a lealdade, acho que o número necessário de profissionais de saúde é infinito e será sempre infinito. Não haverá número limite para o Serviço Nacional de Saúde, para as necessidades que existem. E, portanto, dizer se são 6.000, se são 5.000, se são 7.000, parece-me a mim que neste momento criará alguma confusão e criará alguma demagogia em volta do próprio processo e não será isso que com certeza queremos.
Mas relativamente à questão dos números, eu, para que não haja dúvidas, trouxe um gráfico, que é um gráfico de uma fonte da ACSS, em que de facto os números são sempre aqueles que quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. Ministro da Saúde, quer todos nós temos dito. E estas são as fontes oficiais, são fontes da ACSS, 126 mil no final de 2015, 134 mil em 2018. O gráfico é este e, portanto, está disponível, está online e, portanto, pode ser consultado por todos. Portanto, não há aqui discrepâncias nenhumas de números, os números são sempre os mesmos. Relativamente a uma questão que a senhora deputada Ângela Guerra referiu, nomeadamente ao encerramento de algumas camas, ao encerramento de algumas consultas. Olha, eu sou profissional de saúde, sou médico num hospital distrital, tenho mais de 30 anos de prática clínica hospitalar. Não parecem ser apenas questões pontuais? Não, ia-lhe dizer que há mais de 30 anos que sempre durante o verão se diminuiu a produção assistencial, se fecharam camas e se fecharam consultas, porque há gente de férias. E, portanto, isto há mais de 30 anos que assim é, e eu assisti todos estes períodos a essa situação. E deixe-me dizer-lhe até que se este Governo escolheu esta fase para, de facto, faseadamente e atempadamente ir ajustando os números de profissionais às necessidades, foi exatamente por causa desta situação. Porque sabia que durante o verão há mais gente em férias, há mais consultas que fecham, há mais camas que de facto também encerram e, portanto, poderia haver aqui um conjunto de condicionantes que permitisse ajustar as necessidades aos números de profissionais. Mas a passagem para as 35 horas não iria precisamente agravar esse cenário? Claro, mas repare, se diminui a produção assistencial durante um período, é necessário que também necessite de menos gente para esse período. Obviamente que passando para as 35 horas, também há menos gente. Agora, a questão que se vai colocar, e eu penso, por isso é que é importante ter feito este ajuste durante este período, é em setembro, quando a situação se regularizar novamente, quando se reabrirem aquelas camas que estiveram fechadas durante este período de verão, quando se reabrirem as consultas, aí sim eu penso que será necessário haver uma maior atenção e um maior foco sobre esta questão. Porque, de facto, o que me parece é que tem sido muito bem feita este ajuste e que pode haver casos pontuais neste ou naquele hospital, mas na generalidade não tenho ouvido grandes, para além das queixas que surgem sempre e surgirão sempre, seja qual for o governo, seja em que situação for, surgirão sempre, porque o Serviço Nacional de Saúde é um serviço que diz respeito às pessoas, tem a ver com emoções, com afetos, com a saúde das pessoas. E, portanto, haverá sempre casos e casinhos. Agora, é importante é que os responsáveis políticos não se sirvam desses casos e casinhos para, de facto, fazerem demagogia política e aproveitamento político da situação. E, neste momento, parece-me a mim que esta questão das 35 horas tem sido perfeitamente e justamente atempada, tem sido feita de uma forma faseada e, acima de tudo, tem sido feita com critério. Ao contrário de noutros tempos, em que normalmente se tomavam decisões e depois se dizia, bom, a responsável foi a Troika, porque foi a Troika que foi a culpada e, portanto, nós tivemos que tomar esta decisão. Não, nós agora fazemos grupos de trabalho, tomamos decisões, mas tomamos decisões com base em critérios como aqueles que há pouco lhe referi. Doutora Ângela Guerra, esses critérios têm sido critérios conscientes? Este timing para a implementação das 35 horas foi o ideal? Eu já disse que não, e reafirmo, considero que efetivamente não. Achávamos que isto tinha que ser acautelado de outra maneira, esta implementação deste novo horário de trabalho, e de tal modo que das 34 entidades EPEs do setor da saúde que assinaram o acordo coletivo para a redução das 35 horas, verificamos que continuam, por determinação, mais de metade, por determinação dos conselhos de administração e dos diretores clínicos, naturalmente em comum com os conselhos de administração, fazem e estabelecem os horários de trabalho. O meu colega sabe melhor como é que isso funciona em termos de serviço e de aplicabilidade nos hospitais, mas dizia eu que mais de metade destas 34 entidades continuam a fazer 40 horas semanais, independentemente de ter entrado em vigor esta obrigatoriedade de passar às 35 horas. Porquê? Porque é a única maneira que encontraram de salvaguardar precisamente aquilo que eles consideram que é o básico
que é prestar os cuidados de saúde necessários às populações. E, portanto, efetivamente, nós não consideramos que foi tudo acautelado e o PSD, como diz o meu colega, reiteradamente vem invocar coisas como a Troika, pois nós efetivamente temos que invocar, porque quando o PSD iniciou funções em 2011, a dívida do SNS eram 3,7 mil milhões de euros. E neste momento, aliás, em 2015, quando o PSD deixou o governo, a dívida estava em 1,4 mil milhões de euros. Isto para nós é muito importante. Nós falamos muito de números e falamos muito de dívida, que é uma coisa que também incomoda normalmente o governo e o grupo parlamentar do PS, mas porque entendemos que a efetividade de haver ou não a possibilidade de disponibilidade monetária e disponibilidade para os conselhos de administração dos hospitais contratarem, para comprarem aquilo que entendem, para pagarem aos fornecedores, é muito importante para o SNS e para garantir a sustentabilidade deste SNS. E se verificarmos o que é que aconteceu nestes últimos tempos da governação socialista, devo-lhe dizer que é a última síntese de execução orçamental, também não é o PSD a dizê-lo, isto é, os dados são de junho, mas correspondem a dados de maio, a última síntese é de junho, dizia eu, e, portanto, esta dívida hoje está outra vez no 1,8 mil milhões de euros. E, portanto, isto não dá garantia nenhuma a que haja sustentabilidade para o futuro por parte do SNS e que medidas como esta venham a ter aplicabilidade e ser sentida na vida, ser sentidas efetivamente na vida das pessoas, como estando a melhorar os cuidados de saúde, como estando a melhorar a sua vida. E gostava de dizer também que, no que diz respeito à aplicabilidade desta medida das 35 horas, que é isto que estamos aqui hoje a debater em concreto e não propriamente os números da dívida, mas eu estou disponível para falar deles quando for necessário, dizer que não é o PSD só a dizer isto. Nós temos, desde os sindicatos, como eu já referi, temos a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o bastonário da Ordem dos Médicos e até o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que até aqui há uns dias atrás defendia a implementação de muitas medidas por parte deste governo e que agora já vem dizer que os doentes estão a ser muito mais encaminhados para o setor privado. Veja-se lá que é uma coisa que eu acho extraordinária, quando a esquerda governa o país, que em termos de períodos de resposta e percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos médios de resposta garantida, a maior parte deles hoje estejam a ser prestados pelos privados, pelos convencionados e não dentro do SNS, como sempre foi apanágio e defesa operada pelos partidos de esquerda, não só pelo PS, mas pelos partidos que neste momento acompanham o governo, o PCP e o Bloco de Esquerda, que é precisamente esse o entendimento de muitos deles. Ouvimos todas as semanas na Assembleia da República referirem-se... Estamos à beira de um ponto de ruptura? Não sou eu a dizer, é o senhor bastonário a dizer que estamos à beira, estamos no limite, não há médicos nem meios. O meu colega disse também numa entrevista, eu já disse isto esta semana, o meu colega disse precisamente isso numa entrevista ao Expresso, se não me engano, por estes dias, que também achava ele próprio que é difícil aquilo que está a acontecer ao SNS e dizia também o meu colega que é evidente que precisa mais investimento, é evidente que há um desgaste natural, é evidente até que a relação com as finanças não é fácil e algumas críticas serão legítimas. Portanto, se todas estas críticas e se todos estes casos e casinhos a que se refere o PS e o Governo que são dispensáveis e são coisas irresponsáveis por parte da oposição, eu diria que são os próprios a reconhecer que há dificuldades. E não é uma coisa que ocorra igualmente neste verão como aconteceu nos demais. Pese embora o meu colega seja médico e tenha essa experiência e eu não, que eu não sou profissional do setor da saúde, mas aquilo que eu sei é aquilo que me é dado a conhecer e me foi dado a conhecer desde 2011 que estou na Assembleia da República e exerço o meu mandato enquanto deputada. E tenho a certeza absoluta que em nenhum destes verões passados aquilo que está a suceder pelo país inteiro sucedeu nos anteriores anos, na sequência de haver férias de profissionais. Isso tudo era salvaguardado atempadamente quando se faziam os turnos para férias. Naturalmente que alguns serviços reduziam algumas camas em sítios do interior do país, na Guarda isso sucedia, porque não há ortopedistas que cheguem, não há oftalmologistas que cheguem, não há pneumologistas que cheguem, não há médicos no interior do país. E, portanto, quando há 2 médicos a assegurar um serviço e vai um de férias, é natural que o serviço não possa ser prestado da mesma maneira. Agora,
Aquilo que estamos a ver pelo país inteiro, em face desta aplicação deste horário de trabalho, são as próprias entidades administradoras dos hospitais a dizer que estão a encerrar camas na sequência da aplicabilidade desta medida. Não é por causa dos profissionais irem de férias. São os próprios administradores hospitalares a reconhecerem isto. Não é o PSD e não é a oposição que gosta de chatear o seu ministro em período de férias. Pegando precisamente nessa questão, foi conhecida a carta que saiu do Hospital de São José. Alguns diretores de serviço, chefes de serviço, alertavam para a situação que se vivia na altura de catástrofe iminente. O PS, enquanto partido do governo, prevê apresentar algumas propostas para fazer face a este cenário? Nós todos os dias apresentamos propostas, ora na área dos recursos humanos, ora na área do investimento. Portanto, estamos a governar de uma forma séria e responsável, com sensibilidade social, mas também com responsabilidade orçamental. Mas permita-me só que deslocalize um pouco para trás e é para mim muito curioso como é que o PSD, que hoje critica esta questão das 35 horas, e voltando a esta questão das 35 horas, como é que em 2013, quando foram implementadas, como é que com menos 6.900 profissionais achava que era possível assegurar os serviços, e agora, com mais 8.500 e com este reforço dos 2.000, entende que é muito difícil assegurar, pode dizer assim, bom, há mais produção assistencial, é verdade, há mais cirurgias, há mais consultas, é verdade, há mais, dizem então que há mais listas de espera, também é verdade. Se há mais gente e se é maior o acesso, é claro que as listas de espera também terão que crescer. Isso é bom sinal. É sinal que há maior acesso e há uma maior equidade para todos os utentes. O que eu acho que o PSD tem que fazer, definitivamente, é assumir-se de uma forma coerente. E aquela declaração de interesses que há pouco a minha colega fez relativamente ao dizer que não era contra as 35 horas, em função disto que acabei de dizer, tem que dizer se é ou se não é de facto contra as 35 horas. Porque, repare, não podem acusar o PS às segundas, quartas e sextas-feiras de que são despesistas, perdulários, de que deixaram ir para as 35 horas e agora têm que contratar muita gente, e às terças, quintas e sábados dizer que não, o que eles estão a fazer é uma austeridade encapotada. Tem que se definir. Tem exatamente que se definir e saber do que é que estamos a falar. E, portanto, o que eu penso é que o PSD, no caso em concreto, e também não só, o CDS, tem que dizer se de facto é contra, tem que dizer aos portugueses, tem que dizer se é ou não contra as 35 horas. Aliás, foi muito curiosa a expressão da senhora deputada e líder do CDS ainda este fim de semana, quando criticou as 35 horas e quando disse que os portugueses tinham que trabalhar muito mais. O que eu pergunto é se o PSD está de acordo ou não com estas críticas, com a sua ex-parceira de coligação, porque de facto foi isto que a senhora deputada Assunção Cristas disse durante o passado fim de semana. E, portanto, eu acho que a direita tem que se definir. Ou é ou não é contra as 35 horas. E não é com declarações de interesses iniciais que, de facto, dizem aos portugueses que são a favor das 35 horas. E se são a favor das 35 horas, têm que perceber que estas situações têm que ser ajustáveis. E são ajustáveis no tempo, faseadamente e de uma forma atempada, como este Governo e como este Ministério da Saúde tem estado a fazer. Doutora Ângela Guerra, e pergunto-lhe qual é a definição, então, é contra ou a favor das 35 horas? Eu disse desde o início que o PSD é a favor da aplicabilidade das 35 horas aos profissionais também do setor da saúde. Eu não sei a que legislação é que o meu colega estava a referir 2013, o diploma de que estamos a falar é o 2016, sim, penso eu, não é 2013. Agora, 2013, quando foram implementadas, quando iniciámos para o resto da função pública. 40 horas. Agora, aquilo que eu queria dizer relativamente às declarações da líder do CDS é que a senhora deputada Assunção Cristas dirá o que ela bem entender. O PSD tem a sua posição, o CDS tem a deles. No governo anterior houve uma coligação de direita, neste momento não há nenhuma coligação de direita. E, portanto, o PSD assume as suas responsabilidades e assume politicamente aquilo que eu estou aqui a dizer, que é, efetivamente, nós, por princípio, respeitamos integralmente o direito da aplicação das 35 horas. Agora, o que não respeitamos é a irresponsabilidade do governo que implementa uma medida sem acautelar que as pessoas, os utentes e os doentes do país inteiro não vão sofrer as consequências da irresponsabilidade da aplicação desta medida
para que a coligação de esquerda mantenha as suas arestas e a sua força expressiva dentro do Parlamento. Eu gostava de dizer mais uma coisa, é que efetivamente quando o governo do PSD e das direitas estava em funções e andava a pagar a dívida que o PS lá deixou ficar, e olha que pagou 2,4 mil milhões de euros, ao mesmo tempo que acresciam serviços, acresciam camas, acresciam profissionais, e não sou eu a dizê-lo, são relatórios que o senhor deputado também os mostrou, nós também os temos, são relatórios oficiais, públicos, disponíveis para qualquer pessoa, e o que sabemos é que hoje isso não acontece. É que não aumenta a qualidade do acesso, não aumenta o acesso, não aumenta a prestação de serviços, pelo contrário, este relatório anual referente de acesso aos cuidados de saúde respeitante a 2017, que discutimos há uns dias atrás na Assembleia da República, vem dizer precisamente que há uma maior dificuldade na acessibilidade dos doentes, vem dizer que as cirurgias registaram uma diminuição, e os exemplos são o tempo médio de espera dos doentes para cirurgia, que aumentou de 2,9 meses para 3,1, quando o Sr. Ministro se tinha comprometido exatamente com o contrário. A lista de esperas para cirurgia aumentou de 197.401 em 2015 para 231.250 em 2017. O número de camas hospitalares sofreu uma redução. A percentagem de consultas hospitalares realizadas dentro dos tempos máximos de espera, e curiosamente isto era uma promessa, foi um compromisso do Sr. Ministro da Saúde, afirmando que tudo que fosse menos de 80% para ele era uma meta vergonhosa, achava que devíamos ultrapassar esta questão. E, portanto, se em 2015 tínhamos 72% destas consultas a ser realizadas dentro do tempo médio de resposta garantida, hoje temos menos pessoas a serem atendidas dentro deste tempo médio. E também temos até a mediana dos tempos de espera para a realização da primeira consulta hospitalar, e eu garanto-lhe que isto é uma coisa que incomoda mesmo muita gente, incomoda utentes e doentes pelo país inteiro. Eu tenho a responsabilidade, o meu colega faz a mesma coisa que eu, temos todos os deputados essa responsabilidade de, à sexta-feira, nos deslocarmos para os territórios para onde somos eleitos, e à segunda-feira, naturalmente, que temos o dia para estar junto das pessoas, de acompanhar muitos utentes do SNS, porque naturalmente fazemos parte da Comissão de Saúde e é essa a nossa obrigação, é acompanhar mais de perto estas matérias. E o que vemos é que, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa que esteja com necessidade de ser operada a uma catarata, que é uma coisa básica e elementar, no meu distrito, está há 3 anos, 2 anos e não sei quantos meses, à espera para receber a primeira consulta. Ainda não foi chamada. As pessoas estão à espera ainda para ser operadas. Não há médicos, dirá o meu colega. Pois, não há médicos. Não há médicos no país inteiro e não há médicos especialmente nas regiões do norte do país e do interior do país. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque se o governo anterior, o governo das direitas, que destruiu o SNS, como diz agora à esquerda, desmantelou, a palavra era o desmantelamento do SNS, durante o tempo em que andou a pagar 2,4 mil milhões de euros de dívida, que o PS lá deixou ficar, conseguiu reduzir estes tempos de espera, aumentou as consultas, aumentou as cirurgias. E agora aquilo que os relatórios nos dizem, em termos comparativos com períodos homólogos de 2015, é que em 2017 estes indicadores estão todos piores, alguma coisa está mal. E, portanto, não haverá muito alarmismo da minha parte ao referir isto e eu dizer que, efetivamente, as pessoas, todos os dias, sentem que a saúde em Portugal não está melhor. Dr. António Salles, como é que interpreta os resultados deste relatório que acabou de ser referido? Eu não interpreto. É alarmista? Quer dizer, não, vamos lá ver. O meu colega gosta muito da página 17. Devemos ter provavelmente percepções diferentes e realidades diferentes. Mas da percepção à realidade vai um caminho e de facto nós temos é que falar em realidades. E já que a senhora deputada Ângela Guerra falou em acesso, bom, isso então é irmos às fontes, e eu tenho aqui as fontes, e não sou eu, são as fontes, e as fontes de indicadores do acesso, desde número de consultas, 30 milhões de consultas nos cuidados primários. Depois, o número de médicos de família, a cobertura, olha, até me estava a lembrar, da cobertura de médicos de família, que até ao final de 2018 será de cerca de 96% da população, é já hoje de 94%. Ou seja, quando em 2015 apanhámos cerca de 1.300.000 utentes sem médico de família, hoje são de cerca de 700.000. E outros dados que podíamos, enfim, aqui dissecar e que agora, não por uma questão de não ser exaustivos. São dados contraditórios com os dados do acesso hoje é natural. Mas
sabe, é interessante ver que no outro dia, quando olhava para, enfim, quando alguns políticos falavam destas percepções que a senhora deputada há pouco enunciou, passava num canal concorrente um documentário à porta dos hospitais com utentes do Serviço Nacional de Saúde. E a realidade era completamente diferente. Eu vi em que se perguntava, então, há quanto tempo é que está à espera de consulta? Olha, estou à espera de consulta há 5 dias. Então, correu bem a sua consulta? Correu muito bem a consulta do meu médico de família. Então, e há quanto tempo é que esteve à espera? Olha, foi há 3 dias que estive. A realidade e a percepção, de facto, é muito variável, com certeza. Sim. Aliás, já que a senhora deputada Ângela Guerra referiu, e eu também não o vou omitir, que disse-me que eu gostava muito da página 17 do referido relatório. O referido relatório, na página 17, tem 300. Num determinado parágrafo, diz se estamos como estamos, no estado em que estamos, não é o estado em que estamos, não é um estado mau, é o estado em que estamos. É porque no tempo entre 2011 e 2015 fomos sujeitos a políticas de austeridade muito restritivas da Troika. E diz outra coisa que muitas vezes os responsáveis políticos se esquecem. É que a ação sobre aquilo que são os determinantes sociais, de facto, entre 2011 e 2015 as pessoas ficaram mais pobres, depauperadas. E essas determinantes sociais são muito importantes à distância. E só conseguimos reverter essas determinantes sociais ao longo, às vezes, de décadas, não é numa nem em 2 legislaturas. Isso é de facto muito importante. Nós, neste período, entre 2011 e 2015, foi um período, como a senhora deputada, nas palavras da senhora deputada Ângela Guerra, foi um período de desmantelamento, um período de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, é natural que aquilo que estamos agora a fazer, de uma forma responsável, com sensibilidade social, como lhe disse há pouco, e com responsabilidade orçamental, é, de facto, a reconverter capital humano, a reconverter setores e áreas hospitalares onde o material estava muito degradado e nós hoje temos que investir. Eu podia-lhe mostrar, olha, um plano de quase 40 páginas do investimento do Serviço Nacional de Saúde. Quase 40 páginas. Seriam mais umas 3 ou 4 horas. Não são as intenções, não, senhora deputada, porque está tudo o que está executado e tudo o que está para executar. Tudo, folha a folha. E, portanto, podia-lhe até fornecer este plano de investimentos de 2017-2019 do atual Ministério. E, portanto, como vê, o que temos estado a fazer, de facto, é a recuperar, a reconverter tudo aquilo que tinha sido degradado, depauperado, deteriorado no período Troika, no período 2011 e 2015. Estamos a fazê-lo com responsabilidade e acreditamos também, sinceramente, que não só o PSD, mas como outros partidos, isto faz parte da dialética política, mas acreditamos que, tal e qual como o Sr. Presidente da República tem feito apelo para um pacto da saúde, acreditamos com o evoluir desta legislatura e da próxima legislatura, com certeza que haverá motivações muito fortes para consensos partidários e suprapartidários ao encontro desse Pacto da Saúde. Esse Pacto da Saúde englobará também consenso com o PSD? Esperam por isso? O PS é um partido, reparo, tem sido sempre, ao longo da história dos 40 anos da SNS, desde a fundação do SNS pelo nosso ex-presidente António Arnaud, a quem prestamos sempre uma homenagem pública com grande carinho, o PS tem sido sempre um partido disponível para consensos. Ora consenso à direita, ora consenso à esquerda. Acima de tudo, o Partido Socialista põe o interesse dos portugueses acima dos seus interesses e acima dos interesses partidários. E é isso, com certeza, fizemos no passado, fazemos no presente e, com certeza, voltaremos a fazer no futuro. Doutora Ângela Guerra, está disponível o PSD para esse compromisso? O Partido Social Democrata também é um partido que sempre esteve disponível a compromissos. Isso mesmo resulta da história do nosso país. Com compromissos com o PS, como já houve, com compromissos com o CDS, como já houve. Naturalmente que aquilo que mais nos preocupa é, como disse o meu colega, e muito bem, o interesse dos portugueses e, acima de tudo, o nosso país e as pessoas, que é para elas que a política faz sentido, é por elas que a política faz sentido, é por isso que penso que todos os políticos que estão comigo na Assembleia da República e também no Governo, é com esse pensamento sempre em mente que todos os dias se levantam
e deixam as suas profissões e as suas famílias para tentar fazer mais e melhor pelo país e pelas pessoas. Mas se este rumo se mantiver, ficou aqui clara a divergência de opinião sobre o que se está a passar nesta altura com a passagem para as 35 horas, será um obstáculo, com certeza, a um consenso? Este e outros. O PSD tem posições muito claras sobre aquilo que pretende para o futuro do país nesta e noutras matérias. E, portanto, as nossas divergências são conhecidas, não são insanáveis, mas são conhecidas. Concretamente, relativamente a questões de saúde, nomeadamente às 35 horas, que é o que estamos hoje aqui a O princípio, como lhe disse, é um princípio que nós respeitamos e, portanto, não nos parece que as 40 horas tenham que voltar. Nós temos a certeza absoluta que o princípio das 35 horas é um princípio a salvaguardar e a manter. Agora, aquilo que nós temos a certeza também que tem que prevalecer é a prestação de cuidados de saúde aos utentes. E se isso não era possível fazer, para já, tínhamos que ter aguardado mais algum tempo para garantir que haveria mais profissionais para dar essa resposta. Foi mal planificado. Foi mal planificado, foi mal pensado e pensamos que, efetivamente, o tempo também não foi o mais assertivo. Gostava só de lhe dizer mais uma coisa, relativamente à questão, aos números que o meu colega invoca. Eu confesso que nos últimos tempos tenho ouvido debates sobre saúde em todas as televisões, em todos os canais televisivos. Há uma coisa que me incomoda profundamente, é que os números nunca batem certo. E não batem certo quando os ouvimos ser invocados pela esquerda, não batem certos quando os ouvimos ser invocados pela direita. E acho estranho, porque os relatórios que são invocados são os mesmos. Eu diria que o meu colega diz que no tempo do PSD não se aumentaram médicos de família, aquilo que dizem os relatórios é o acesso ao médico de família melhorou significativamente, tendo o número de utentes do SNS sem médico de família, estou-me a reportar de 2011 a 2015, aumentado percentualmente 43,5%, o que se traduz numa redução anual de 200 mil utentes sem médico de família que foram gradualmente sendo introduzidos no sistema. E, portanto, se hoje em dia o PS está a seguir esse caminho, acho muito bem, naturalmente que ainda há pessoas sem médico de família, olho, nas zonas do interior do país há muitas, não é só no interior do país, sabe o meu colega tão bem como todas as pessoas da zona de Lisboa, que às vezes têm mais dificuldades a conseguir chegar a um médico em cuidados de saúde primários, as pessoas que vivem nas grandes cidades do que as do interior, mas dizia eu que se o PS entende que é um caminho a seguir, este aumento da garantia do médico de família para todos os portugueses, o PSD já fez o mesmo caminho e ao mesmo tempo pagava dívidas e, portanto, para nós isto é uma questão de absoluto consenso, é daquelas coisas em que tanto o PSD como o PS pensam da mesma forma, imagino eu. Agora, não acertamos é aqui nos números, porque o meu colega gosta de ler só algumas páginas dos relatórios, eu leio outras. E deve ser por isso, porque os relatórios são os mesmos, os dados são os mesmos e as entidades que os fazem são as mesmas. E ouvimos, curiosamente, as pessoas depois na Assembleia da República, porque depois nós ouvimos o Sr. Ministro desmentir-nos quando nós fazemos perguntas na Assembleia da República, e depois quando chamamos as entidades, elas vêm confirmar as perguntas que nós fazemos, porque naturalmente quando nós vamos junto das populações e quando perguntamos às pessoas o que é que está a suceder, não somos nós que estamos a inventar que efetivamente não havia a resposta para aquele serviço naquele hospital e não estamos a falar de casos e casinhos, estamos a falar de pessoas. E, efetivamente, o meu colega disse uma coisa que eu subscrevo na íntegra, é que quando falamos de saúde e do setor da saúde é uma coisa que diz respeito e muito ao sentimento de todos os portugueses. E, portanto, aquilo que nós entendemos que é de consenso para todos os partidos é que o SNS tem que ser preservado e é para nós garantia, tem que continuar a ser garantia de prestação de cuidados de saúde para todas as pessoas, não só aquelas que têm e que vão ao SNS, mas também conseguem ir ao privado ou a um convencionado porque têm essa possibilidade económica, mas para aqueles que não têm a possibilidade económica. Voltando precisamente à questão das 35 horas, antes de passarmos para este regime horário, ainda prevaleciam as 40, já os profissionais se queixavam de exaustão, de serem poucos. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros referiu, inclusive, que os enfermeiros que entram ao serviço precisam de tempo de adaptação, portanto, não poderão entrar ativamente a desempenhar as suas funções, e referiu também que há enfermeiros que estão de baixa, portanto, a nível de números, e voltamos sempre aqui à questão dos números, os enfermeiros que acabam por entrar para colmatar a questão das 35 horas acabam, no fundo, por ficar ali, os números acabam por ficar na mesma, taco a taco, no fundo.
Muito bem, vou responder com certeza à sua questão, mas antes, porém, ainda queria voltar um pouco atrás também. Eu não disse que o PSD, no 2011 a 2015, não tinha aumentado o número de médicos de família. Eu não disse isso. O que eu disse foi que, e apontei e mostrei os números que são fontes oficiais, é a fonte da ACSS, e, portanto, não sou eu que o digo, é a ACSS que o diz, em que, de facto, este tem sido o evoluir do número de médicos de família. E deixe-me já agora dizer-lhe que se me perguntasse qual era a primeira medida prioritária nas condições de acesso a todos os portugueses, eu dizia-lhe garantidamente, de qualquer governo, teria que ser a cobertura completa de utentes por médicos de família. Isto, na minha opinião, e penso que na opinião da maioria das pessoas que estão nestas matérias, seria com certeza a primeira das primeiras medidas e a primeira medida prioritária. E eu penso que aqui este Governo tem feito muito e quererá fazer muito, porque quererá chegar ao final desta legislatura, portanto no final de 2017, e temos de facto grande oportunidade para que isso aconteça, chegar ao final da legislatura com uma cobertura completa de utentes por médicos de família. Penso que essa situação, se vier a acontecer como espero, será um grande passo que se deu no nosso Serviço Nacional de Saúde, onde, com certeza, não é, ao longo de 40 anos foram contribuindo diferentes governos. E, portanto, houve, com certeza, um fio condutor, e ainda bem que assim é. É aquilo que nos diferencia às vezes de outras áreas, é o fio condutor. E o fio condutor é exatamente percebermos que quando os governos mudam, não tem que mudar tudo. Tem que haver um fio de condução para que estas políticas sociais sejam estáveis e, portanto, isso é que é importante para chegarmos, de facto, no final, como disse, com esta cobertura de médicos de família. Matéria de consenso, está a ver? Absoluto consenso. Claro que sim. Mas deixe-me, depois colocou-me a questão do burnout dos profissionais de saúde. Sim, os profissionais de saúde portugueses, que é o que nos interessa neste momento, de facto trabalham muito. E eu posso testemunhá-lo pessoalmente. Trabalham muitas horas, muitas vezes em condições muito difíceis. Não é de agora, sempre foi assim. Tem um espírito de missão relevante. Os profissionais portugueses. Se me perguntar porquê, se isso se diferencia de outros profissionais de outros países, não sei. Mas os profissionais portugueses, de facto, têm um espírito de missão muito relevante. Quando falta ou quando não está um profissional, o profissional continua o turno, às vezes com sacrifício de família, dos filhos, mas, de facto, assim é. É um facto que o absentismo ao longo dos últimos anos, não só agora nestes anos, mas ao longo dos últimos anos, também tem aumentado em função desse burnout. O absentismo neste momento nas instituições de saúde entra na ordem dos 10, 11%, o que é relativamente alto se fizer a extrapolação, por exemplo, para qualquer empresa privada onde existisse um absentismo de 10, 11%, era de facto muito elevado. Isso tem de facto a ver com a exaustão que as pessoas vão sentindo. Tem de facto a ver com a exaustão dos profissionais de saúde. E, portanto, há de facto também da parte deste Governo uma intenção de conjugar aquilo que é o bem-estar dos profissionais, a correlacionar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e caminharmos nesse sentido. E por isso também esta questão das 35 horas vem ao encontro desta relação de bem-estar. Também só dizer que esta questão do absentismo foi um dos critérios, conjuntamente com o perfil assistencial, com os níveis de produtividade, com as características de cada instituição, com o doente padrão por profissional e com a média de grupo, o absentismo foi exatamente um dos critérios que tem sido ajustado de uma forma faseada e atempada relativamente a esta transposição para as 35 horas. Doutora Ângela Guerra, que comentário é que lhe merece esta chamada de atenção da bastonária da Ordem dos Enfermeiros? Olha, para nós é uma chamada de atenção que tem vindo a ser feita há muito tempo, não é de agora. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos também fez um alerta no mesmo sentido? Os vários bastonários, o meu colega sabe tão bem como eu, isto não é uma questão que tenha surgido agora e na sequência do que quer que seja, designadamente daquilo que hoje aqui debatemos, que é a aplicação do horário das 35 horas. O meu colega referiu, e muito bem, eu concordo em absoluto, que efetivamente os profissionais de saúde são pessoas abnegadas, são pessoas que dão muito de si e muito daquilo que é o tempo, às vezes, que lhe sobraria dos seus horários de trabalho, fazendo mais horas extraordinárias quando já não as podem comportar em termos físicos, e os enfermeiros e todos estes profissionais de saúde foram vindo, já não foi só de agora, no último governo já vinham avisando que havia muitos profissionais, precisamente pela falta deles, por não haver a garantia de que há profissionais suficientes pelo país inteiro, de que em alguns serviços estava a ser manifestamente difícil garantirem a prestação de cuidados de
de saúde dignos aos utentes, precisamente por considerarem que isso estaria a pôr em causa a própria saúde dos profissionais de saúde. E, portanto, percebemos naturalmente estes alertas que foram feitos pelos senhores bastonários e eu concordo com tudo o que disse o meu colega, não posso acrescentar muito mais. Aquilo que entendemos é que, naturalmente, a redução das 40 para as 35 horas, que eu volto a referir, é um princípio com o qual o PSD sempre concordou, trará um bocadinho mais de tranquilidade, mais descanso a alguns profissionais, portanto vão trabalhar menos horas por semana. Mas aquilo que depois também estará em causa é que, não havendo outros profissionais para o substituir e para garantir a prestação dos serviços... O utente sai prejudicado. O utente sai prejudicado, então estas pessoas vão ter que fazer trabalho extraordinário. E, portanto, não sei em que perspectiva se prevê que se possa ultrapassar esta questão do burnout de muitos destes profissionais, porque se lhes é exigível, ainda que com a redução do horário normal de trabalho das 40 para as 35 horas, que depois prestem serviço complementar, trabalho complementar, horas extraordinárias, ainda assim... isto é uma questão que naturalmente não trará muita tranquilidade a estes profissionais e designadamente às suas entidades representantes, aos bastonários que os representam e aos presidentes das associações que os representam. Dr. António Salles, para terminar, estamos mesmo a chegar ao fim, eu queria pedir-lhe um comentário final a respeito deste tema. O utente está ou não a sair prejudicado? Peço-lhe que seja breve. O nosso esforço será para que não saia prejudicado, como é óbvio, mas deixe-me só dizer-lhe isto, que eu tenho que dizer isto. De facto, nos profissionais há uma diferença entre o período de 2011 e de 2015, com o atual período. É que entre 2011 e 2015 os profissionais na altura reivindicavam legítimas expectativas na altura porque tinham havido cortes salariais, porque tinha havido cortes nas horas extraordinárias e a senhora deputada Ângela Guerra estava a falar nas horas extraordinárias, cortaram as horas extraordinárias, aumentaram a carga horária das 35 para as 40 horas e congelaram carreiras. Hoje repare que as razões pelas quais os profissionais com legítimas expectativas querem fazer greve ou pretendem fazer greve é para melhorar condições salariais, é pela reposição das horas extraordinárias, é para poder progredir nas carreiras. Portanto, os motivos pelos quais se faziam greve no anterior período, de 2011 a 2015, são completamente diferentes, e ainda bem, daqueles pelos quais hoje se fazem greve. Estamos mesmo a terminar. O utente está ou não a ser prejudicado? Não, o utente não está a ser prejudicado, não vai ser prejudicado. O utente não será com certeza prejudicado porque o foco do Serviço Nacional de Saúde, o foco do Serviço Público de Saúde é o utente e, portanto, não faria nenhum sentido, sendo o foco do Serviço Nacional de Saúde o utente, que o utente saísse prejudicado. Não é isso garantidamente que vai acontecer. Os portugueses podem ter confiança no seu Serviço Nacional de Saúde, podem ter confiança neste governo que está a trabalhar para eles e para que, de facto, os serviços e a prestação de cuidados seja todos os dias cada vez melhor. Doutora Ângela Guerra, mesmo para fechar, a mesma questão, o utente está ou não a ser prejudicado? Eu disse-lhe desde o início que achávamos que efetivamente os utentes estão a ser prejudicados, não temos dúvida nenhuma. O grupo parlamentar do PSD fez, aliás, visitas a vários hospitais do país, o que faz regularmente, e, portanto, aquilo que vemos pelo país fora não são casos e casinhos, é a vida das pessoas, são as próprias pessoas a fazer-nos chegar as suas dificuldades em acesso, em tratamentos, em obtenção de consultas, em cirurgias, e, portanto, as dificuldades são maiores. Temos a certeza disso e temos a certeza que os doentes estão a ser prejudicados. E eu gostava de referir apenas mais uma coisa. Mesmo para fechar. Esta redução do período de trabalho para os profissionais não se refletiu na prestação de cuidados de saúde às pessoas. Isto não somos nós a dizer, é o relatório Primavera 2018 que o meu colega já referiu e que eu hoje já referi, já tivemos a oportunidade até de ouvir as pessoas que elaboraram o relatório lá na Assembleia da República e, portanto, este aumento nominal de que o Governo fala de mais profissionais no setor da saúde não foi suficiente para garantir que as pessoas estão efetivamente a ter melhores cuidados de saúde e mais acesso à saúde. E também não foi suficiente, mesmo para terminar, para garantir que as pessoas, independentemente de terem reduzido os seus horários de trabalho e de estarem ou não a fazer mais horas extraordinárias, estejam a ganhar mais. Pelo mesmo serviço que prestavam e pelas mesmas horas que prestavam. Vamos ter mesmo que terminar, doutora o valor hora de trabalho e o valor que era pago antes e que é pago agora, saberá o meu colega tão bem como eu que não aumentou. Quando diminuiu Vamos de 40 para 35, ter mesmo que encerrar este debate. Agradeço aos dois terem aceitado o nosso convite e terem passado aqui pelo check-up. Já esgotámos o nosso tema. Para a semana cá estaremos mais uma vez com outro assunto para debater, mais convidados. Esperamos por si.